Pai, o teu amor é grande, tua graça é real sobre a nossa vida e nós temos experimentado tua misericórdia todas as manhãs. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nesta semana e nos dê o teu favor. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã através deste tema. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos amadurecer, nós queremos crescer na fé, crescer espiritualmente. Desejamos tanto isso. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Bom, esta live vai para o YouTube, meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você, por favor, dê um like lá quando essa mensagem estiver no meu canal, dá um like. Você comente mesmo, faça o seu comentário na mensagem. E, por favor, nos acompanhe também no canal no YouTube. Nos acompanhe nessas mensagens que sempre estão à disposição para abençoar todos vocês. Tá bom? É muito importante. Você pode me seguir também lá no meu canal no YouTube. É importante para que você acompanhe todo o meu trabalho, ministério, músicas, mensagens, para abençoar a sua vida. Bom, gente, eu quero começar aqui perguntando a vocês. Quero começar perguntando. De 1 a 10, como está a sua vida de oração? Dá uma nota aí para você, com sinceridade, tá? De 1 a 10, como está a sua vida de oração? De 1 a 10, como está a sua vida de oração? Vamos lá? Então vamos lá. Orani escreveu 9, Alexandra 8, Juraci 8, a Maria Botelho disse 2, a Heloísa 6, Ilza Maria 8, Vera Lúcia Caetano 3. Vamos lá. Márcio disse 5,77, a Carol disse 5, Pri disse 6, Carolzinha 3, a Maria 5, Neuza 6, Ilceia disse 1, a Fabiana disse 6, Márcia Martizelli 6, a outra Márcia 4, Elza, meu Deus, a Cris Laporta disse 6, Gu Ortiz disse 7, Rafael 2, vamos lá, dê a nota, Isabel 7,5, Sônia Cardial 4, Sueli Lopes 5, Eliana Carrer, a Eliana Carrer colocou 4. Como é que está a sua vida de oração? Vibras 5. Vamos lá, gente. Nadir Pereira 8. Vero VD 6.3. A Elza diz perdoa, Deus. Vamos lá. Como é que está a sua vida de oração? E eu pergunto mais. Olha a outra pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Olha a outra pergunta. Qual é a sua maior dificuldade? Pensa aqui, ó. Qual é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma vida de oração? Qual é a sua maior dificuldade? Fala para mim. Quando se trata desse compromisso, né, de uma vida de oração. Qual é? Vamos lá. Qual é a sua maior dificuldade? Vamos lá? O Gu Ortiz disse a disciplina. Vamos embora, vamos falando, vamos escrevendo. Vamos lá. Qual é a sua maior dificuldade no que diz respeito a esse compromisso de oração? A Lilian disse o tempo, a Daniele disse disciplina, a Fabiana também disciplina, a Pri João Maria disse disciplina, Carol Cruz disse falta de disciplina, o Éder disse ser constante na oração, a Ilceia disse tempo,
A Neuza disse o hábito. Vamos lá. A Neiva Rodrigues disse entender a palavra e a distração, né? Também ela disse. A Cida disse que ela não vê dificuldade, só vê alegria. Nadir disse não tenho dificuldade, oro em todo tempo, em todo lugar. Sionara disse o tempo, dificuldade é o tempo. Clóvis disse não tenho nenhuma dificuldade em orar. Carolzinha disse na quarentena, um tempo sozinha. A Ilza Maria, o tempo. A Débora Leal disse é falta de vergonha na cara. A Márcia disse foco, disciplina. Sandica Maria disse obediência. A Maria de Lourdes disse largar tudo e priorizar esse tempo. Eliana Carrer disse tempo e falta de disciplina. A Beth Neri disse não tenho dificuldade de orar. A Vera Lúcia disse não consigo fazer oração longa. Gente, hoje o tema é muito especial, muito bom, você não pode perder, porque eu quero ser prático com vocês na questão da oração, como que nós podemos orar, como crescer na oração. Então eu quero te ajudar, por isso que você não pode perder esse tema. Não perca esse tema, que vai ser muito importante. Samanta Politano, obrigado por mais um selinho. Obrigado, viu, Samanta? Deus te abençoe. Adquiriu mais um selinho aqui na live no Instagram. Deus abençoe. Você ajuda muito essa live quando você faz isso. Quando vocês adquirem este selo. Portanto, durante a live você pode adquirir. Somente durante a live existe essa possibilidade de adquirir os selos. Enfim, amigos, olha só. A doutora Patrícia está vivendo um momento tão difícil, intenso com Deus. Esse tema é para você hoje, minha amiga. Portanto, não perca esse tema, porque vai te ajudar muito sobre a questão da oração, a prática da oração, como orar. E hoje você vai dar um passo a mais e crescer na oração. Então vamos lá, gente. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema. À luz do texto de Mateus, capítulo 7. Olha o que é que diz esse texto, gente. Mateus 7, versículo 7 até o 11. Jesus disse assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Até aqui. Mateus 7, versículo 7 ao 11. Foi a nossa leitura. Acabei lendo o versículo 12 também. Mas a meditação é do 7 ao 11, tá? Esses são os versículos que nós meditamos e lemos. Bom, gente, C.S. Lewis, um grande escritor, ele disse que há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Gente, a oração é a maneira de nos conectarmos com Deus. É uma das principais formas de expressarmos nosso amor e devoção ao Senhor. A oração, gente, a oração é um lugar de conexão com Deus que nos capacita a viver colocando o primeiro grande mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, como prioridade maior na nossa vida. Sabendo que isso transbordará em amor para os outros, a fim de que também possamos viver o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, amo a Deus, logo amo as pessoas. Jesus disse lá em João 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, disse Jesus.
Então, gente, a oração nos mantém conectados com a videira. Eu sou a videira, disse Jesus. A oração nos mantém conectados com a videira, recebendo uma fonte inesgotável de alegria, de entendimento, de revelação. E ao nós termos intimidade com Deus em oração, Ele se revela a nós, nos revela a sua personalidade, seus pensamentos, sentimentos em relação a nós. E, gente, para experimentarmos o melhor desse relacionamento, para nós experimentarmos o melhor desse relacionamento, gente, nós precisamos entender que Deus é bom. Vou repetir, para que você experimente o melhor desse relacionamento com Deus, você precisa entender que Deus é bom e que Ele te ama incondicionalmente e apaixonadamente. A vida de oração é uma jornada e não é uma atividade esporádica. E essa jornada só tem um fundamento correto quando nós temos a visão correta sobre Deus. Sem isso, gente, nossa vida de oração não vai chegar a lugar algum e não se sustentará. Muitas pessoas, veja, presta atenção nisso, muitas pessoas têm uma visão muito equivocada, bastante equivocada de Deus, como um juiz exigente, como um intolerante, como um odioso, como um irado, que nos obriga a manter um relacionamento forçado com Ele. Ou até mesmo olham Deus como alguém frio, alguém distante, alguém apático, que não está interessado em nossa vida. Mas nada disso é verdade, gente. Nada disso é verdade. Como é que você vai ser... Se você olhar para Deus como eu citei aqui, como um intolerante, um odioso, um juiz exigente, né? Como é que você vai conseguir manter uma relação com alguém assim? Você consegue se relacionar com alguém assim? Por que tem muita gente com dificuldade de se relacionar com Deus? Porque tem uma imagem errada a respeito de Deus. Como um Deus irado. Sabe aquela história? Ele é amor, mas ele é justiça. Quando a gente fala que Deus é amor, logo tem gente que fala que Deus é justiça. Sempre fala da punição, gosta de falar da punição. Mas você precisa entender, você que gosta de falar essa frase, que Deus é amor, mas ele é justiça, que a justiça de Deus não se baseia na sua justiça, naquilo que é justiça para você. Porque logo a sua justiça é a punição, é arrebentar com tudo, é chegar chegando. Então as pessoas falam sem um conhecimento. O que é a justiça de Deus? Você consegue mensurar o que é a justiça de Deus? Ele é justo? Claro que ele é. Claro que ele é. Não tenho dúvida disso. Mas não é a sua justiça. Aquilo que você entende por justiça. Então tome cuidado quando você fica falando sobre isso. Porque eu acho muito interessante, volto a repetir, quando a gente fala assim, nossa, Deus é amor. As pessoas elas acham que falar que Deus é amor, então significa que a gente pode fazer o que quiser da vida, ter uma vida completamente desregrada e cheia de erros, fazendo besteira o tempo todo. Não é isso, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí logo as pessoas dizem assim, não, mas ele é amor, mas ele é justiça. Sim, ele é justiça, mas a justiça dele não tem a ver com a sua justiça, com aquilo que você entende por justiça. Você consegue compreender isso? Então como é que você vai se relacionar? Se você tem uma imagem de Deus equivocada, como é que você vai se relacionar com Deus assim? Você gosta de se relacionar com alguém intolerante? Você gosta de se relacionar com alguém assim? Com alguém que abusa de você? Você gosta de alguém assim? Que te obriga a fazer as coisas? Se você tiver essa imagem de Deus, você não vai conseguir se relacionar com Ele. A sua vida de oração não vai se sustentar. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui nessa live, isso aqui é uma abertura que eu estou fazendo, essa abertura é muito importante. Porque você precisa mudar esse conceito que você tem a respeito de Deus. Viver com medo de Deus.
né? Ficam com essa neura, essa loucura, achando que Deus é aquele que vai punir o tempo todo, que gosta de castigar, que tem o prazer em ficar dando bronca, castigando, batendo, jogando praga. Então, gente, tem muitas pessoas com a visão equivocada a respeito de Deus. Tem muitas pessoas assim. Agora, veja, quando a gente olha para Deus como um pai amoroso, nós somos renovados para continuar a buscá-lo com todo o nosso coração. Porque é gostoso, é bom você se relacionar com alguém amoroso. Não é assim? Você quer se aproximar de quem? Do chato, do grosseiro, do intolerante? Ou você quer se aproximar do amoroso, do bom, daquele que abraça, daquele que acolhe? Você gosta de se aproximar de quem? Com quem você quer se relacionar? É simples essa conta. Por isso que a gente precisa ter a visão correta. Por isso tem a ver com a oração, gente. Isso tem a ver com a oração. Então, ter a visão correta de Deus, ter a visão, olha, eu disse o Basílio Matos aqui, é verdade, amigo, ele disse lá que Jeremias 29:11 diz que ele tem pensamentos bons, de paz ao nosso respeito. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. Então, quando a gente vê Deus como um pai amoroso, nós somos renovados para continuar a buscá-lo com todo o nosso coração. Ter a visão correta de Deus vai nos ajudar a nutrir a nossa vida de oração, gente. E nós precisamos ter um outro conceito de oração, porque nós temos praticado a oração de maneira equivocada. E para a gente entender o que é a oração, nós precisamos ir pelo caminho inverso, aprender o que não é a oração. E a partir disso, nós teremos um entendimento melhor sobre a oração. Então, o que não é a oração? Vamos pelo caminho inverso. Vamos pensar aqui, o que não é a oração? Veja, oração, guarde isso no seu coração, por favor, e anote, por favor. O que não é oração? O que não é oração? Oração não é uma técnica para mudar Deus. Oração, gente, não é uma disciplina espiritual de se aproximar de Deus e conseguir arrancar coisas dele. Oração não é uma maneira de tentar converter uma indiferença de Deus e então ele começar a se importar conosco. Ou seja, Deus está indiferente ao meu problema, à minha situação, então eu vou orar para ele começar a se importar comigo. Não, isso não é oração, gente. Oração não é uma forma de dobrar Deus, de manipular Deus. Oração não é uma pressão que se faz a Deus para ele fazer o que ele não está disposto a fazer. Ou seja, eu vou ficar orando, Deus não quer fazer, mas eu vou ficar orando aqui, tocar uma pressão em Deus, ou colocar ele no canto de parede, ou começar a tocar uma pressão nele, para ele fazer alguma coisa. Mas ele não está disposto, mas eu vou convencê-lo de que ele tem que fazer. Não está errado isso, gente. Essa é uma visão pagã. É uma visão de ídolos. Não tem nada a ver com a oração bíblica. Gente, oração não é acessar os céus para conseguir coisas. Não é. Então, nós vimos aqui o que não é oração. E agora a gente começa a compreender o que é a oração. O que é oração, amigos? O que é oração? Oração, gente, é uma conversa. É um diálogo que envolve falar e ouvir. Oração, gente, é entrar em comunhão com Deus. Oração é perceber que Ele é um Deus bom e amoroso. É compreender o seu carinho. É ser alvo do seu cuidado perene. Oração, gente, é acessar os céus
Não para arrancar coisas de Deus, mas para sermos amigos de Deus. Oração é acessar um amigo, é bater na porta de um companheiro, é pedir a um irmão. Oração é falar com o Pai. Isso é oração, gente. Percebe a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença? Então, por vezes, nós baixamos o nível de relacionamento com Deus porque nós queremos apenas pedir coisas. Vocês já perceberam como a gente, quando começa a orar, a gente tem dificuldade em louvar a Deus, em agradecer. A gente começa pedindo. A gente baixa o nível de relacionamento com Deus porque a gente só quer pedir. Parece aquela, sabe, criança? A criança que só vê o pai e a mãe para pedir coisa. É assim, criança age assim. Criança age assim. Não é verdade? Eu lembro, por exemplo, dos meus filhos quando pequenos. Meu filho tinha, 3, 4 aninhos de idade. E quando eu viajava muito para ministrar em vários lugares. Ia com a banda. E nós ministrávamos em tantos lugares, gente. Para vocês terem uma ideia. Quando eu estava muito envolvido na música, eu tinha, às vezes, 15 eventos por mês, às vezes 18 eventos por mês. Era uma loucura a minha agenda na questão musical, viajava para cima e para baixo, gravação e tal e tudo mais. E nessas viagens eu costumava comprar um presentinho para os meus filhos. Eu lembro que meu filho, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era pedir: pai, cadê meu presente? Às vezes ele nem chegava: ô pai, dá um abraço, que saudade, te amo. Não, ele queria já o presente. Mas era criança. É o entendimento de uma criança, ok? Criança é assim. E a gente ensinava: não é assim, né? Não, quando o pai chega, tem que dar um abraço primeiro, tem que perguntar se está bem. A gente ensinava, mas era criança. Criança age assim. Criança, você vai sair, não é? Você sai com ela, vai para um shopping, criança quer entrar na loja de brinquedo, quer isso, eu quero ficar pedindo as coisas. Né? Então, às vezes nós somos assim. Somos infantis na nossa relação com Deus, porque a gente se aproxima dele apenas para pedir coisas. E aí o coração, eu fico imaginando que o coração de Deus se entristece, porque ele vê a oração com carinho. É claro, meus amigos, que ele deseja nos abençoar. Eu não tenho dúvidas disso. Deus deseja nos abençoar. Mas ele quer prioritariamente se revelar a nós. Ele quer estar conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Amém, gente? Obrigado a Cristina Lopes Isidoro. Obrigado pelo selinho que ela adquiriu aqui na live. Obrigado, vocês adquirindo esse selinho, vocês ajudam muito na live aqui no Instagram. Obrigado. Gente, o Deus da Bíblia não é o Deus do poder por excelência, o Deus da energia. Mas o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. O Deus da Bíblia é o Deus de um projeto relacional com as suas criaturas. É o Deus que deseja dialogar conosco. Esse é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus fiel e firme, é verdade. É verdade. Mas ele é um Deus próximo, ele é um Deus íntimo, ele é um Deus amigo. E a intimidade não se conquista apenas com o estudo da Bíblia. Isso faz parte. Mas não é só o estudo da Bíblia, mas sim com o diálogo. É de coração para coração. E aí eu pergunto, qual é a diferença fundamental de uma oração feita por um justo e por um ímpio? Qual é a diferença fundamental de uma oração feita por aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus? Aquele que teve uma experiência com Deus e aquele que não teve uma experiência com Deus? Qual que é a diferença? É que a oração daquele que teve uma real experiência com Cristo não parte de uma incerteza, mas parte de uma certeza de que somos amados.
A oração do justo não tem a necessidade de ser uma opressão como é para o ímpio. Não indica desespero, mas indica necessidade de aconchego. É diferente, gente. É diferente. Então nós devemos entender, amigos, que as nossas orações, elas não chegam diante de Deus como uma chateação e incômodo. Não. Porque o Salmo 141, versículo 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Diz também o texto de 1 Pedro 3,10, diz que, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Veja, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus ouve as orações. Jesus disse lá em João 17, anote aí por favor, João 17, versículo 22, Jesus disse: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Disse Jesus ao Pai: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que lindo isso, gente. E aqui Jesus deixa claro na sua oração que nós somos amados por Deus, assim como Ele é amado pelo Pai. Ele deixou isso bem claro. O próprio apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 8,15. Paulo diz lá em Romanos 8,15: recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Gente, Abba é um termo hebraico carinhoso para tratar um pai. É afetuoso, íntimo, significa papaizinho. A revelação de Deus como Abba, guarde isso, ó. A revelação de Deus como Abba, como papaizinho, e o conhecimento da nossa identidade como filhos amados, nos capacitam a suportar as dificuldades e a rejeitar as acusações do diabo de que somos fracassados, somos derrotados, não somos amados e sem esperança. Deus é o nosso Pai bondoso. Nós temos acesso ao coração do Pai. E você não precisa de intermediários. Você tem livre acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu que separava, como diz o cântico, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha. Cada dia brilha mais. Então aquilo que nos separava de Deus, o acesso a Deus foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. Isso significa que hoje eu e você temos livre acesso. A gente não precisa de intermediários. A gente não precisa falar com a mãe para o filho saber do assunto. Nós podemos falar diretamente com o Filho Jesus. Nós não precisamos falar com o pastor para que ele seja um intermediário. Você não precisa disso. Eu vou falar com o pastor na igreja para que ele seja um intermediário, porque eu acho que Deus não me ouve. Então, eu falando com ele, ele está mais próximo de Deus. Para com isso, gente. Que vida cristã é essa? Eu vou falar com a mãe para que ela seja um intermediário e fale com o filho. Não precisa falar com a Maria, né? Respeitando aqui todos os católicos que às vezes pensam assim, mas esse não é o conceito bíblico. Esse não é o conceito bíblico. E nós, como cristãos, claro, respeitamos demais Maria. Ela tem um valor imenso na história de Jesus e no Evangelho. É verdade. Nós a respeitamos. Mas nós não precisamos falar com a Maria para que ela fale com o Filho, para que ela fale com Jesus. Nós podemos falar diretamente com Jesus. Nós podemos falar diretamente com o Pai. Você não precisa de intermediário, você não precisa do padre, você não precisa do pastor, você não precisa do apóstolo, você não precisa do missionário, você não precisa de nada disso. Você precisa abrir a sua boca e falar com Ele, porque Ele te ouve. Você é filho dele.
como disse o Fernando aqui, o povo morre, né? O povo padece por falta de conhecimento. É isso mesmo, querido. Deus é nosso Pai bondoso. Nós temos livre acesso a Ele. Temos acesso ao coração do Pai, gente. É lindo isso. É lindo isso. Não é bom saber? Deus não faz diferença de filhos. Eu amo mais ele e menos o outro. Não, todos nós somos amados, todos nós temos acesso a ele. Não tem o mais importante no reino dele. O pastor é o mais importante. O líder é mais importante. Não tem nada disso. Todos são tratados de igual modo. Ele não faz distinção de pessoas. Ele ama o pobre, ele ama o rico. Ele ama o pastor, ele ama a ovelha. Ele ama todos. Ele ama o alto, o baixo, o gordinho, o magrinho, o cheiroso, o fedido. Ele ama todos nós. Amém, gente? Então, nessa abertura que eu estou aqui dando, uma abertura até um pouquinho mais longa, mas olha só, a gente precisa corrigir a nossa visão sobre Deus. Ele tem prazer em nós. A forma como vemos Deus determina como nós vamos nos aproximar dele em oração. Se você ver Deus como alguém distante e irado, você não vai querer orar. Como eu disse, ninguém se aproxima de um tirano e de um ditador. Mas quando nós vemos Deus como um Pai amoroso, que deseja que nos acheguemos a Ele, então nós vamos orar muito mais. Como é que você enxerga Deus? Isso é determinante, gente. Isso é determinante para o nosso objetivo aqui. Qual é o nosso objetivo? É crescer. E hoje, especificamente, nós queremos crescer na oração. Como é que nós podemos criar essa intimidade com Deus, capaz de transformar o mundo? E aí eu quero pontuar aqui 3 coisas com vocês hoje. 3. Eu quero pontuar. Primeiro, como é que a gente cultiva intimidade com Deus? Agora eu quero ser prático com vocês. Anote aí para a gente partir para o lado prático. Está preparado aí? Anote. Primeiro, ore a palavra. Você quer crescer na intimidade com Deus? Deseja isso? Quer cultivar essa intimidade? Primeiro, ore a palavra. Escreva isso. Ore a palavra. Salmo 119, 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Gente, você sabe que Deus fala conosco através da sua palavra? Você sabe disso? Deus fala através da palavra. Nós podemos falar a sua palavra. Veja, agora que importante, ó. Nós podemos falar a sua palavra de volta para Ele. Falar a palavra dele de volta para Ele. Quando nós oramos. Como? Declarando a palavra. Você fala a palavra de Deus de volta para Deus quando você ora declarando a palavra. Eu vou explicar isso para vocês. Talvez você nunca tenha ouvido a frase ore a palavra. Você já ouviu essa frase? Ore a palavra. Talvez você nunca tenha ouvido isso. E você esteja se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu oro a palavra? Como assim? Como? Né? Gente, eu creio que orar a palavra é a forma mais simples de oração disponível para qualquer pessoa. Tudo o que é necessário é ler ou memorizar textos da Bíblia. E você orar essas palavras, esses textos memorizados ou lidos, ore essas palavras de uma maneira que as torne pessoais ou que as aplique a outra pessoa. Então, veja só, olha só, como é que a gente faz isso na prática, gente? Como é que a gente faz isso na prática? Eu creio que a melhor maneira de fazer é você iniciar orando assim: Deus, a tua palavra diz, isso é orar a palavra. A tua palavra diz, Senhor. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu creio nesta declaração. Isso é orar a palavra.
ore declarando a palavra. Pai, a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu creio nesta declaração. Isso é orar. Por exemplo, um outro texto aqui. Se você estivesse orando Jeremias 31:3, que diz: com amor eterno o Senhor nos amou e com bondade o Senhor nos atraiu. Jeremias 31:3. Com amor eterno o Senhor nos amou e com bondade o Senhor nos atraiu. Então, se você estivesse orando esse texto de Jeremias 31:3 para você mesmo, você poderia dizer algo assim, ó: Deus, a tua palavra diz que o Senhor me amou com amor eterno e que me atraiu com bondade. Ah, Senhor, eu te agradeço por me amar tanto e por continuar a me atrair para o Senhor com tanta bondade. Ajuda-me, Senhor, a ser consciente do teu amor por mim. Olha que lindo isso, gente. Você está orando a palavra, você está orando, declarando aquilo que diz a palavra. Isso não é um efeito poderoso na oração, gente. Se você estiver orando, agora você orou por você, tá? Senhor, eu creio, né, na tua palavra, eu creio, né, eu creio que com amor eterno o Senhor me amou. Senhor, eu quero estar consciente deste amor por mim. Você está orando por você. Agora, se você estiver orando esse mesmo texto de Jeremias 31:3 para alguém que está tendo uma dificuldade para crer que Deus realmente a ama, você poderá dizer o seguinte: o mesmo texto, olha só. Deus, a tua palavra diz que o Senhor sabe que o fulano não tem se sentido muito seguro do teu amor. Então eu lhe peço para inundar as emoções dele com a verdade desta promessa de Jeremias 31:3. Veja, as promessas, gente, as promessas de Deus são para você, para todos os crentes, todos nós. E Deus ama quando nós conhecemos a sua palavra e oramos para Ele. Deus ama isso, gente. Por isso a importância de você conhecer Bíblia, para você orar a Bíblia, para você e dizer, leia um versículo e ore em cima daquele versículo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio nesta verdade da tua palavra, eu creio. Isso é importante, gente. Quando nós lemos uma passagem na Bíblia que nos fala do amor ou da misericórdia de Deus, a gente não pode apenas sublinhar o texto e seguir em frente. Não basta apenas pensar sobre a passagem bíblica e contar para as pessoas sobre a passagem bíblica. Não basta apenas isso. Pelo contrário, nós devemos transformar as palavras da Bíblia num diálogo produtivo com Deus. Entendem, gente? Por exemplo, Salmo 51, versículo 1. Salmo 51:1 diz: tem misericórdia de mim, o salmista disse, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E aí você pode orar assim: obrigado, Deus, porque o Senhor promete ter misericórdia de mim. E eu peço que revele a tua misericórdia a mim cada vez mais. E assim por diante, gente. Estou procurando ser prático aqui com vocês, de como é que a gente ora a palavra. Vocês estão entendendo? A batalha por nossa vida, por nossos filhos, cônjuge, amigos, família, gente, essa batalha é travada de joelhos. Quando nós não oramos, é como se ficássemos sentados observando os que amamos andarem por uma zona perigosa de guerra. Entende, gente? Mas quando de fato oramos, nós entramos na batalha ao lado deles, apropriando-nos do poder de Deus para favorecê-los. Então, ore a palavra. Ore a palavra. Você pode repetir isso? Devorar a palavra. Ore a palavra.
Que a gente aprenda essa verdade. Segunda verdade que eu quero deixar para o coração de vocês. Como é que a gente cultiva essa intimidade com Deus? Como que a gente cresce nessa intimidade? Segundo, ore diariamente por avivamento e justiça. Ore diariamente por avivamento e justiça. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, todo avivamento é precedido de oração. Jonathan Edwards, o grande teólogo do avivamento, ele disse o seguinte: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Gente, nós estamos vivendo tempos de tanta frieza espiritual, de tanta sequidão espiritual. E por que isso, gente? Porque nós falamos de oração, mas nós não oramos. Porque nós pregamos grandes sermões sobre oração, mas nós não dobramos os joelhos para orar. Porque nós somos mais teóricos do que práticos. Parece que a nossa geração desaprendeu a orar. Em nossas igrejas, a reunião de oração está em estado de coma, está na UTI, prestes a morrer. Você já viu quando, às vezes, a gente convoca a igreja para oração? Vamos fazer um encontro de oração, né? Nós tínhamos um encontro na comunidade antes da pandemia, quando era presencial, né? A gente fazia o Atmosfera, que era uma vez por mês, e nós convocávamos a igreja para orar, e a gente via a dificuldade das pessoas estarem lá para orar. E isso acontece em todas as igrejas, né? Então parece que o encontro para oração está em estado de coma, como eu disse. Não é? Prestes a morrer. E sabe por quê? Porque o povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus em oração. Estão preocupados e ocupados com tantas outras coisas, menos com Deus e a oração. Alguém perguntou, vai voltar à reunião? Assim, eu creio que em breve nós devemos voltar, sim. Espero em Deus, as coisas vão caminhando, a gente vai retornando às atividades aos poucos, mas deve voltar, sim. Gente, o povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus em oração. Essa é a tristeza. Charles Spurgeon, grande pregador, ele dizia o seguinte, que se as pessoas não são dedicadas à oração, são dignas de pena e dignas de compaixão. Mas quando a igreja ora, pessoal, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando Jesus orou lá no Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou, lá em Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3:21 e 22. Se quisermos avivamento, gente, nós precisamos clamar a Deus pela restauração do altar de oração da igreja, que está em ruínas. Nunca é tarde demais para construir uma vida plena de oração. É tempo de clamarmos a Deus por avivamento, por justiça. É tempo de orarmos de maneira específica, não abrindo mão da resposta, com perseverança, com expectativa, e Deus vai responder. Você crê nisso? A oração traz quebrantamento, e um coração quebrantado Deus não despreza. É o que diz as Escrituras.
A oração, gente, a oração, além de nos aproximar de Deus, é também uma ferramenta para liberar a sua justiça. E isso acontece através da intercessão. A intercessão ocorre quando nós oramos pela liberação do poder e da bênção de Deus para os outros. Jesus disse lá em Lucas 18, versículo 7. Lucas 18, 7 e 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, versículos 7 e 8. Quando nós cristãos nos relacionamos com Deus através da oração em unidade, Deus promete liberar sua justiça sobre a terra. Isso deve ser diário, gente. Intercessão de dia e de noite. E quando nós oramos em concordância com a palavra que já foi profetizada, nós autorizamos, se assim posso dizer, autorizamos o Espírito Santo a agir em nossa cidade, em nossa casa, nossa família, na igreja. Intercessão, gente, é falar a palavra de Deus de volta para Deus. E por último, então eu disse para vocês que ia falar sobre 3 coisas aqui, sobre cultivar essa intimidade com Deus, né? Para crescermos em oração. Primeiro, ore a palavra. Segundo, ore diariamente por avivamento e justiça. E terceiro, anote aí por favor, anote, ore diariamente pelos doentes e oprimidos. Ore diariamente pelos doentes e oprimidos. Ore. Orar pelos doentes e oprimidos é um mandamento do Senhor para nós, gente. Nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco. Portanto, você fique aqui até o final, que nós vamos orar pelos doentes, pelos oprimidos, para aqueles que estão vivendo um tempo difícil, e Deus vai responder. Veja, orar pelos doentes e oprimidos é um mandamento do Senhor para nós, não é uma opção. Se nós pensamos que é opcional, gente, veja, se nós pensamos que é algo opcional, deixamos de lado e não oramos com fé. Mateus 10, 8, anote. Mateus 10, 8 diz, Jesus disse, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O apóstolo Tiago, ele disse o seguinte, lá em Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Tiago diz assim, entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5, versículo 14. Então, amigos, a regra do reino é que o poder de Deus é liberado quando o seu povo declara ou dá testemunho da sua palavra. Ou seja, o Espírito Santo libera mais poder à medida em que o povo de Deus declara a sua palavra em favor dos necessitados. O Espírito Santo curará muito mais pessoas se nós orarmos por elas, se simplesmente declararmos a palavra de Deus sobre elas. Então disponha o seu coração para orar por alguém doente todos os dias. Disponha o seu coração a isso. Seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no shopping, seja durante as férias, seja onde for. Deus está nos chamando para fazermos a obra do reino todos os dias. Todos os dias. A grande comissão que Jesus nos deixou, gente, não é intelectual, mas é uma comissão ativa. Ou seja, é ir por todo o mundo. Tem ação. E para isso nós precisamos fazer como Jesus fez.
O que é que Jesus fez? Diz Mateus 9:35, né? Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o ministério de Jesus. Anote aqui. O ministério de Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava todas as enfermidades e doenças. Aqui está um modelo para todos nós. Ensinava, pregava e curava. Agora, gente, confrontados diante desse novo entendimento, da necessidade de uma vida de oração para crescermos, como é que nós vamos nos posicionar a partir de hoje? Como é que você vai se posicionar a partir de hoje? Eu quero concluir com vocês para nós orarmos. Quero concluir e perguntar. Como é que você enxerga Deus? Você consegue vê-lo como um pai que te ama profundamente? Que anseia estar mais perto de você? Você consegue vê-lo como pai? Que te ama muito e que quer muito, que anseia muito estar perto de você? Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Deixe que essas verdades invadam o seu coração e criem raízes. Seja liberto, seja liberta e permita que a verdade da palavra invada o seu coração. E eu pergunto, né, qual que é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma vida de oração? Como nós fizemos no início, né? Essa pergunta. Qual que é a sua maior dificuldade? Hein? Esse compromisso precisa começar conosco. Não adianta nós fazermos milhares de promessas e milhares de promessas, né? Não adianta. Não adianta. Se nós não fizermos um compromisso pessoal em primeiro lugar. Então arrependa-se e comprometa-se a investir tempo e esforço para ter um relacionamento íntimo e um relacionamento profundo com Deus. Fale com Deus, fale com Ele. Ore a palavra, aquilo que você aprendeu hoje. Ore também por justiça e avivamento, como você aprendeu hoje. E ore pelos doentes e oprimidos, como você aprendeu hoje. Experimente de um nível mais profundo com aquele que te ama tanto. Seja assim em nome de Jesus na sua vida. Amém, gente? Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela dirige os meus passos e que eu possa entender esta verdade, Senhor. Pai, obrigado pelos ensinamentos desta manhã. Muito obrigado pelos ensinamentos que tivemos hoje sobre a oração e nós queremos praticar esses ensinamentos. Nós desejamos, Pai, orar a palavra. Ajuda-nos a ter esse entendimento. Nós desejamos também clamar por justiça e avivamento, porque precisamos de justiça e avivamento nesses dias, na nossa nação. E nós também, Senhor, queremos aprender a cada dia a orar pelos doentes, pelos enfermos, pelos oprimidos. Nós queremos ter o ministério de Jesus, que ensinava, que pregava, anunciava as boas novas e curava pessoas, abençoando pessoas. É para isso que nós fomos chamados, para abençoar, para lavar os pés uns dos outros. Nós queremos agir assim, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por hoje, por aqueles que estão vivendo um tempo muito difícil, Pai. Muito difícil. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tanta gente doente, tanta gente vivendo crises, dificuldades, pessoas que
conhecemos que estão agora em um hospital, muitos entubados por causa deste mal, da Covid. Pai, mas nós cremos que a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Pai, é a Tua palavra que diz, nós oramos a Tua palavra como nós aprendemos e queremos colocar em prática. Nós oramos a Tua palavra. Tua palavra diz que a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Que esta palavra se cumpra hoje na vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, seja qual for a enfermidade, um câncer, ou a Covid, ou qualquer outro problema, qualquer outra dificuldade no seu corpo, em nome de Jesus, que seja repreendido, que caia por terra agora toda doença, toda enfermidade. Nós rejeitamos, repreendemos, não aceitamos e declaramos cura, declaramos saúde. Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde. Receba hoje saúde. Receba, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que estão presos em cadeias de vícios, sejam libertos hoje, em nome de Jesus. Sejam libertos, Pai. Ou aqueles que estão enfrentando uma crise financeira, muitos perderam o emprego, precisam trabalhar, precisam de um emprego, e nós cremos num Deus que quando abre portas, é o que diz a Tua palavra, ninguém pode fechar. O Deus que abre portas, ninguém fecha. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Nós cremos assim, Pai, que o Teu agir é poderoso, o Teu agir liberta, o Teu agir renova, o Teu agir levanta, o Teu agir traz cura, o Teu agir traz salvação. Nós cremos assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Que os meus irmãos, todos que estão aqui nesta live, tenham uma semana vitoriosa, tenham uma semana abençoada, sejam fortalecidos na fé e cresçam cada vez mais na oração. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém.